Que espetáculo, estamos aqui de novo. E como sempre, eu e Paula, a gente escolhe assuntos. E assuntos que interessam a você. Então, saiba sempre que o Trago Verdades está pensando em você. Sempre. Então, esse assunto de hoje, que nós e Aromatizar trouxemos, A é o gente quê? gosta pouco, né? A gente nem gosta muito desse assunto. Nenhuma mulher gosta, na verdade. Né? E nem o homem, porque o homem, às vezes, eles gostam, mas quando ele é marido, às vezes ele não gosta muito. Mas a É. gente aproveita mesmo assim, e a gente trouxe quem? A gente trouxe hoje o Dr. Luciano Becker, médico, cirurgião plástico, que vai aqui, ó, dar uma aula. Gente, nós vamos falar muita coisa. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, me sinto honrado e muito feliz de estar participando. Bom demais. Que ótimo. Então, eu queria fazer uma perguntinha, assim, só para iniciar, porque isso é realmente uma curiosidade minha, assim. Como escolhe cirurgia plástica? Como é que Tipo assim, é médico, vou fazer residência e tal, em quê? E daí tem que seguir essa profissão? Tem que seguir essa especialidade? Você mudou no meio do caminho? Me fala aí sobre isso. Eu entrei em medicina querendo fazer mais parte científica, eu gosto muito dessa parte de estudo e tal. E aí a gente sofre a influência dos nossos mestres. Logo no começo, nos primeiros semestres, eu tive aula de anatomia. A gente começa a estudar. Meu método é o método antigo, né? Não é esse método novo, multifacetado. É o método mais tradicional, na época que eu me formei, que eu cursava. E aí a gente se interessa muito por parte de anatomia, corpo humano, é super interessante. Fiquei já com vontade de fazer cirurgia geral. Cirurgia geral é ótimo e tal. E aí, no segundo ano de medicina, eu conto isso, é um depoimento que eu já fiz algumas vezes. No segundo ano de medicina, a gente tem aulas de técnica cirúrgica, hoje já chama habilidades cirúrgicas. E aí teve um caso por um professor que é cirurgião plástico, é meu amigo até hoje, e teve uma lesão na face, que ele mostrou uma lesão na face de uma menina que o pitbull destruiu a face dela e eles fizeram vários retalhos, reconstruíram a face. Casinho simples, hein? Ele teve, assim, um caso simples de uma criança que foi mordida. Mostrou a reconstrução. Eu achei aquilo ali fantástico. Depois daquele dia, eu falei, vou fazer cirurgia plástica. O viés foi totalmente esse de você consegue transformar a vida das pessoas através da nossa cirurgia. E é uma coisa que é diferente de uma cirurgia que você fez dentro da barriga que ninguém está vendo. Cirurgia plástica está todo mundo olhando, está todo mundo expondo. A gente associa a cirurgia plástica à cirurgia estética. E não é, né? Tipo, é uma coisa. Na verdade, não é só assim, isso, né? De beleza, de fazer cirurgia plástica, não sei onde for. Mas, na verdade, essa parte das reconstituições, da cirurgia plástica por uma necessidade não somente estética, que eu falo de beleza em si, entendeu? De modificar o que já tá bom para melhorar um pouco. De melhorar a sua autoestima. É diferente de você ter um problema, uma coisa que a cirurgia estética vem para resolver esse problema, para ela ajudar muito nesse problema. O que é mais... Eu costumo dizer que essa separação do que é estético e do que é reparador é uma separação apenas didática e eventualmente aí contratual, de reparação, enfim. Mas na prática tem uma frase sempre repetida por muitos cirurgiões plásticos: nada mais estético do que uma cirurgia reparador, nada mais reparador do que uma cirurgia estética. A verdade é essa. Adorei isso. Eu levo esse lema para frente. A gente não separa. A técnica no mundo não muda, o jeito de fazer sutura, o jeito de fazer alguma coisa. Recentemente, a gente tem usado, por exemplo, a gente realiza algumas lipoaspirações para a parte estética. Observou-se que essas células que a gente tira da lipoaspiração, a gente pode melhorar os tecidos. Pacientes que fizeram radioterapia por câncer de mama, pacientes que tiveram queimaduras, a gente usa aquela gordura do próprio paciente para melhorar o aspecto da pele. Cirurgia estética, levando um conceito para a cirurgia reparadora. Perfeito. E assim, a gente não separa muito isso da parte de vista técnico, mas são objetivos diferentes, responsabilidades diferentes, preparações diferentes, momentos de vida, enfim, totalmente diferentes. E eu te cortei. Desculpe, você estava falando como foi a escolha da parte da cirurgia plástica. Lá atrás já. Então. Eu vi esse caso e aí eu comecei a gostar e comecei a estudar isso bastante. Aí fui para a cirurgia geral, aí a vida vai levando você para outros lados, né? E hoje você faz consultório? Hoje eu tenho um consultório, eu abri recentemente um consultório meu próprio, Instituto Maná.
Tá lindo. Onde fica o Instituto Fica Maná? no Hangar Business Park, ali Sim, eu sei, na Paralela. na Paralela. Tá com uma estrutura super moderna, É? super nova. Você é sozinho lá? O único médico lá sou eu. Sim. Tá, que ótimo. Bom Ótimo, demais. ótimo. Temos outros médicos que trabalham com a gente. Eu tenho a doutora Fernanda, cardiologista, que também faz um trabalho excelente. Temos nutricionistas, enfim, Sim. para agregar Acaba a sendo, equipe. acaba agregando a equipe. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa parte cirurgia estética, as pessoas vão, conversam com você, chegam lá assim, dizem, doutor, eu vim aqui que eu quero mudar meu nariz. Aí você olha pro nariz da pessoa e acha, meu Deus, ela não precisa mudar esse nariz, mas eu, de repente, queria mudar essa bochecha. Eu queria mudar. Isso existe? Ou você faz uma coisa de tudo, ou não? Eu vou fazer o que ela quer e tudo que ela quiser a gente vai fazer. Não, com certeza não. A gente tem que ter, primeiro de tudo, bom senso profissional. O que é responsável por saber o que é pró e contra, o risco e benefício de cada procedimento, sou eu. Então, eu tenho que avaliar aquele paciente e, primeiro, uma coisa que eu faço muito frequentemente é tentar avaliar as expectativas do paciente. Eu pergunto exatamente quais são suas expectativas. Isso Perfeito. conta Como é que você quer a muito. sua mama? Como é que você acha que vai ficar o glúteo depois do enxerto? Como é que você acha que vai ser a barriguinha? A gente pergunta, escreve, e aí eu pergunto qual a nota que você dá para sua barriga hoje? Qual é a nota que você dá para sua mama? Ixi, Aí dois. qual é a nota que você Aí quer? tem que 20? cair na faca. Não dá. A Tá. gente tem que alinhar as expectativas, porque isso perfeito. resolve grande parte dos Exatamente. problemas. E se for uma cirurgia que vá produzir uma deformidade, como a gente costuma ver, exageros em redes sociais, Ai, demais, né? 2 litros era a de pergunta prótese de mama, não seguinte faz o aqui. menor sentido. É. Né? A gente não está criando algo funcional. Graças a Deus, de uns anos para cá, as coisas estão tomando o rumo da naturalidade. Tá A gente voltando, eu observa acho. isso. Eu acho que a gente chegou Coisas num mais ponto naturais. Aquilo- que a gente sempre fala. A gente chega num sempre ponto fala. máximo e agora tá voltando. Porque tem que voltar. Não, É, dá- eu não tem tô- mais pra eu tô- onde eu ir. acho que a Chegou gente- um limite ali, né? A gente chegou numa época da vida que quase todos os assuntos isso acontece. A gente traz para cá uma pessoa e a pessoa diz: "Ah, já chegou, agora nós estamos voltando". Porque eu acho que nós chegamos ao máximo de tudo, assim, aquela rebeldia absoluta onde a gente pode fazer Sem tudo, limite, né? sem limite para nada e a pessoa chega, ela se deforma toda, a outra bota na rede social, a outra que também não tá certa da cabeça, olha e diz: "OK, eu posso falar, você não pode, mas eu É. e aí a pessoa pede para fazer coisas, mas de um tempo para cá, realmente a gente tem visto que quase tudo tem chegado assim próximo da normalidade, né? Exato. Por exemplo, quando eu finalizei a residência, era muito comum, a gente, nos primeiros casos, prótese de 400, 450, era a média que a gente É. colocava. Hoje em dia, caiu bastante, 270, 255. E a mudança técnica que a gente viu, a evolução que a gente teve na cirurgia plástica nos últimos 4, 5 anos é absurda. Ai, Jura? eu queria tanto Absurda, perguntar isso. absurda. Já Então, quero ir pro pouco tempo, de consultório. 4 a 5 anos, mudou assim Vaga. muita coisa. Horário no Talvez a pandemia tenha acelerado essa coisa de reuniões online, de aulas Sim, online. A gente sim. consegue compartilhar mais conhecimentos. Se abriram outras plataformas, não só coisa sempre centralizada, de sempre os mesmos congressos. Então, você consegue ter mais talentos. Sim. Eu costumo dizer que todo mundo gosta de falar muita coisa ruim do nosso país, mas em cirurgia plástica, para É uma mim, referência. talvez seja o melhor lugar para você É. estar. A gente tem vivos hoje operando no Brasil e produzindo conteúdo e produzindo ciência e compartilhando muito Aham. conteúdo, expoentes das mais variadas áreas e com resultados e mudanças de paradigma Exatamente. absurdas. O Brasil é uma referência É da uma gente, do referência, mundo é o melhor inteiro momento fazer para se aqui, né? viver agora. Assim, imagine, 30 anos atrás, os meus professores não tinham acesso à informação que a gente tem, a quantidade de conteúdo que a gente tem. É. E principalmente essa mudança realmente eu não gosto de falar muito essa palavra, mas mindset. As pessoas estão compartilhando mais. Vê que o paciente que está aqui em Salvador não vai ser atendido pelo cirurgião em Curitiba, por exemplo. A gente compartilha no grupo. Um dia eu compartilhei uma dúvida. Um cara que era o mais top do mundo mandou um áudio no meu privado. Olha, aconteceu isso, faça isso, isso aqui vai ser legal. Caramba, a humildade do cara, que negócio. Isso é muito Muito bom. interessante Isso é bom isso. E pra muito área em bom estar geral, né? vivendo esse momento. É. Eu me sinto realmente... Eu falo isso para os residentes que acompanham a gente. Vocês estão numa época que vocês têm tudo para deslanchar. Tá? A quantidade de oportunidades é absurda. Eu não tive isso. É. Eu não sou tão velho assim. Eu Sim. tenho 10 anos de plástica já, Era tenho isso que eu ia 20 de perguntar. formado. Sim. Mas de 4, 5 anos para cá é absurda a mudança, o aumento de conhecimento Agora, e doutor, como é que compartilhação. você seleciona
o que realmente porque como as coisas mudam muito rápido, né? Como é que fala? Inovações, vem coisas, né, tipo, diferentes do mundo inteiro, informações, tudo. Como é que você seleciona o que realmente é utilizável, o que realmente é seguro numa cirurgia? Você tem que, é no teste, é na confiança, tipo, Entendo. como é que faz? Porque é muita informação que chega também, que nem você falou, 4, 5 anos não é nada. E a Não. quantidade de informação que vocês devem ter, né, recebido e usado diariamente é muito Vamos lá. inovador, Quando a gente né? fala de uma intervenção cirúrgica, a gente tem oportunidades únicas. Eu costumo dizer isso. Não dá Aham. para você ficar reoperando o mesmo paciente todos os dias. A Uhum. mesma paciente com o mesmo organismo biológico, as variáveis e limitações naquele dia. Você só tem aquele dia. Você vai aprimorando a técnica, você vê as aulas, você estuda, você vai acompanhar um colega que já faz aquele caso. Tem um professor meu que falava uma frase muito interessante: você não pode ser o primeiro nem o último a adotar uma novidade. Você tem Sim. que ver, né? O cara que sempre adota primeiro, ele corre o risco de ter problemas daquela técnica que no Uhum. começo davam problemas. Com o tempo você vai adaptando, vendo como vai usar. É um aprendizado diário. Isso aí nunca vai parar, Nunca Ai, vai gente, né? parar de mas posso falar, deve estudar. ser incrível, né? Porque deve É. ser uma coisa tão. Você ficar parado no tempo é Sabe desestimulante, que né? ele Então, com falando, essas técnicas novas, deve ser tão ele bom falando, eu para me o lembrei profissional. de uma época onde a gente dizia assim: ah, vamos consultar o médico tal. Aí, mas por que você vai nele? Ah, porque ele é um médico experiente. Ele já tem experiência, já tem não sei quantos anos É. de que ele faz isso, né? Não, nem estou falando de cirurgia plástica, mas hoje em dia você não precisa dizer mais isso, porque não necessariamente aquele médico com 40 Se anos, não se se atualizou, ele né? não se É. atualizou, não importa ele ter, apesar de que a gente sabe que vai vivendo mais coisas e tal, mas a pessoa que vem e aprimora o que está fazendo, pode chegar junto dele, tô errado. Com certeza. Se você conseguir cortar esses caminhos e Uhum. todos os cursos, todos os treinamentos que a gente faz é justamente para encurtar esse caminho e É. trazer o melhor para o nosso Isso, paciente. com mais E com rapidez. mais rapidez e com menos erro, né? O ideal é você Uhum. pegar um cara que já fez durante 30 anos, errou tudo que tinha que errar, É, passa a experiência para você: ó, meu filho, faça assim, vai ser muito melhor do que É. você claro, fazer É. tentativa e erro. claro, Eu, né, Com claro. eu certeza. já passei um caso desse. Quando eu estava escolhendo o médico para fazer minha cirurgia, eu fui num Bambambam de São Paulo, que era um senhor, super não sei o quê, ppp. Eu sentei. Aí ele falou: não, porque eu sou eu sou das antigas, então, assim, paciente meu não faz drenagem pós-cirurgia, paciente meu não faz isso, paciente meu não faz aquilo. Eu fui fazendo assim: meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Como é que assim o paciente não. Tudo que eu sabia que era o correto, ele tirou tudo ali. Eu falei: mas não quero, não, eu quero fazer o, né? Tipo, seguir o protocolo. Eu assustei. Pois E era um então. senhorzinho. Ai, meu Deus, já chamou de senhorzinho. Eu sei que é Era um médico, é um senhorzinho, mas você pode estar senhorzinho. super, ó, Não, mas ele era um antenado. senhorzinho que ele não abria mão das técnicas Eu antigas entendi. dele, Ontem né? eu estava no Então, centro cirúrgico e por acaso encontrei um ex-preceptor meu. Ele, né, já foi meu preceptor. Tem muitos e muitos anos. Operou minha mãe. Então, assim, uma referência. Um dia que eu escolhi ele para ajudar a cirurgia de minha mãe, cirurgia de face. Fantástico, cara, é excelente. Estuda até hoje, discute os artigos. E assim, você viu o artigo que saiu semana passada, tá na minha lista de artigo para ler, isso ele é já tinha lido. ótimo. Então, assim, Isso é não maravilhoso. É, para de se Não para atualizar. de atualizar. Pelo menos a minha amostra, os meus preceptores, eu sim, vejo Que que não tem maravilha. mais isso. E hoje é mais fácil, né? É. Hoje, com inteligência artificial, você consegue resumir, extrair, compilar e tentar agilizar a sua vida, porque a vida da gente é cada dia mais Mais é, cheia de corrida e compromissos, né? cheia. não tem aquela coisa, aquele tempo todo de recuperação, não tem muito essas coisas. Você tem que fazer a cirurgia e você já quer voltar a trabalhar, fazer as Sim. coisas rápido. Então tem que ter Certeza. uma técnica mais atual, né? Doutor, existe uma diferença, e qual seria, assim, uma diferença para o brasileiro de outros povos? Por exemplo, as cirurgias são diferentes? Lembra que eu falei que tinha Sim, essa pergunta? sim. Hum. Ó, nosso povo, principalmente as mulheres que fazem muitas mais cirurgia plástica que homem, né? É muito exigente. A gente tem um grau de exigência, por exemplo, em lipoaspiração, em mamoplastia, que os europeus e os americanos não têm. Então, eu digo assim, talvez no grau de exigência aí, brasileiros, colombianos, é que conseguem atingir esse nível mais alto de excelência.
Talvez por isso até que a gente esteja se tornando um polo de Sim. atrair pacientes de outros países para fazer cirurgia plástica com os médicos brasileiros que têm todo esse cuidado, toda É. essa Mas coisa. assim, por exemplo, uma mulher colombiana Hum. olha pra aqui e vem, ai gente, olha o nariz dessa brasileira, eu quero fazer o nariz desse. Ou seja, eles têm uma coisa diferente, chega lá no seu consultório você faz o nariz assim. Lá na Colômbia ninguém faz o nariz assim, elas têm vontade de fazer o... Isso existe? Existe. Você recebe pacientes de fora dizer, nossa, amei aquilo e quero fazer? Sim, é sério. Tem alguns pacientes da Europa, algumas pacientes dos Estados Unidos também. Isso não é só de fazer, porque nós temos uma paixão pelo bumbum, né? Sim, A com mulher certeza. brasileira. E é o que né, como é que ele chama? Brazilian Buttock Lift, BBL, é um tipo de cirurgia que É uma coisa se meio tipo, popularizou no mundo. brasileira, tipo, É o aqui tipo mesmo. brasileiro. E a gente teve vários expoentes É. no E mundo, aí né? chega lá Pitangui, fora e diz, eu chega, quero fazer um bumbum igual as brasileiras, é isso? chega. E Gente, a gente é famoso, hein? A gente é muito E assim, gente. falando da parte científica, nos Uhum. últimos anos, vários artigos, várias produções científicas que ganharam prêmio internacional vieram do Brasil. Né? Principalmente cirurgia mamária. A gente está muito avançado em cirurgia mamária, Tá. absurdamente. Graças a Deus, Agora, é você uma área acha que eu faço isso, bastante. Era isso que eu ia perguntar agora. Isso veio do Ifo Pitangui ou antes dele? Porque quando você fala assim, Ele é o maior expoente que a gente tem, com não certeza. é? Tudo Internacionalmente, né? internacionalmente, e no Brasil ele foi responsável por desbravar esse território. Na época assim, não existia nem residência clássica, você Sim, acompanhava, não tinha aquela sim. parametrização, isso aí veio Nossa, mas depois. é um nome muito forte, né? Muito Ele é forte. uma É uma referência É um mestre. fortíssima, um mestre total. É. Agora, assim, ela tá lá ouvindo a gente falar e debater aqui sobre as coisas e ela dizendo, meu Deus, eu queria fazer uma cirurgia no meu peito, né? Claro. Na minha mama, pra falar chique. Pode falar como quiser, não tem. Eu queria fazer uma cirurgia, não gosto do tamanho e tal, não sei o quê. Como é que ela escolhe o cirurgião? Excelente pergunta. Olha, o que eu costumo dizer? Como é que você deve escolher seu cirurgião? Você deve acompanhar ele na rede social para ver se o tipo de linguagem, o tipo de Eu não fugi do meu. atenção dele é o que você quer para você. A gente tem que ter essa conexão entre o Sim. cirurgião Sim, e o paciente, né? Uhum. A gente tem que ter essa relação, que se o paciente não confiar no médico e o médico não conseguir passar para o paciente tudo que ele deve seguir, não vai ser uma boa relação. Eu dei risada porque Foi o que aconteceu com você. ontem eu Foi. gravei um vídeo em relação a isso. Ontem eu É. produzi esse conteúdo porque vai para a rede social mais para frente. Então, é muito importante que você, primeiro de tudo, veja se o médico é cirurgião plástico. Isso Pelo é amor de Deus, fundamental. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Então, você chega no site do Conselho Regional, bota o nome do médico, vai aparecer todas Tem que as fazer isso, especialidades gente. registradas. Médico cirurgião plástico tem que ter o RQE. É uma burocracia? Mas tem que ter. Quer dizer que você passou pelo treinamento, passou pela prova Perfeito. e se registrou. Garante 100% que quem tem RQE não vai ter nenhuma complicação? Não. Todo Não se mundo tem tem 100% complicação. sujeito a nada. isso. Mas está todo mundo sujeito a isso. Mas se você for cirurgião plástico, você gostou da forma como ele apresenta, tem alguma amiga que já operou com ele, algum resultado que você viu que ficou legal, é interessante. E aí, vá para a consulta. Eu adoro quando o paciente chega com aquela isso que listinha eu de ia perguntas. falar. Eu adoro. É isso que é ótimo. Eu adoro, porque se anote. preparou É. e a gente consegue desmistificar e mostrar o seu jeito de trabalhar. Né? Às vezes, assim, tem paciente que quer porque quer utilizar uma prótese de determinado modelo. Eu E falei, que para o seu caso, não é o não vai caso. ser legal, por isso, É isso que a gente estava falando anteriormente. Eu acho que a sua posição nesse momento com nós pacientes só pode ser essa. Porque às vezes a gente chega com uma ideia da coisa e você vai dizer assim, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa, sua pele não dá para isso, sua resistência, o tamanho da sua mama, seu Exato. corpo de proporção. Porque às vezes a gente se inspira. A rede social tem isso, Ah, né? é. Sim, Você olha lá o corpo quero de este Sabrina peito. Sato e diz, Eu quero isso. doutor,
Meu querida, você não Você é não é Sabrina Sabrina Sato. Então, Existe isso de tudo... levar referência? Muito. Eu quero este Muito, peito, essa Mas bunda. eu acho importante levar Porque a Pra pessoa tá saber onde falando quer o que chegar, ela né? quer. É, para porque a alinhar expectativa e realidade. É. Eu preciso Nossa, alinhar doutor, mas expectativa depois e sai pro realidade. psicólogo, né? Mas faz parte também. Pô, eu fui em 5 Expectativa. médicos antes de escolher o É. meu. 5. Com as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. E aí você pergunta, por que você Eu escolheu não o seu? consigo. Porque bateu ali. É o que você fala, bateu ali. Às Ele me vezes é. explicou de uma maneira extremamente. Ele foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou quinto? Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro que eu fui. Gente, essa mulher complica a minha cabeça. Ele foi o primeiro e eu Porque fui em se outro. foi o primeiro e Mas eu bateu te isso dizer, tudo, isso é uma porque ela Não, foi mas na eu realidade, tinha primeira. isso é que- muito Em outras. comum que, Eu que fui em acontece com outros, eu você. preciso escutar, precisava escutar. De Eu repente, não sou muito outro assim, não. batesse igual. Mas eu fui perguntando a mesma coisa para todos e ele me passou Maior uma segurança. clareza, uma segurança, tipo assim, não que os outros não soubessem, que os outros eram mais velhos, pessoas renomadas. Ele não. Ele era o único dos. Os 4 que eu fui depois dele eram todos nomes. Pá. Ele não. Tem uma E amiga eu minha que fui nele. ouve o Trago Verdades e ela fica anotando, schlep, pam, pam, pam. Ah, mas a pessoa fala Ela assim, diz que ela eu tá tenho uma coisa aprendendo sonora. a parte de Onomatopeia. sonoplastia. Ela faz a Eu não consigo sonoplastia. fazer E nada eu dou assim. risada demais, porque ela passa a semana, você fala alguma, ela liga pra mim pra dizer agora eu estou Total. aplicando tal. É. Então a gente escolhe, a gente procura saber quem é o profissional, a gente escolhe desses que estão naquela lista do Conselho Regional, você vai a tudo isso, você vai, conversa com o profissional, presta atenção para que ele não lhe dê respostas mais ou menos, para que ele se dedique a você naquela Sim, isso aí consulta, é Seja básico. claro, né? né? Isso é Seja básico. Para que claro. Seja ele direto. lhe diga tudo que vai acontecer. Aí você diz, então tá bom, doutor, então nós vamos fazer minha cirurgia, aí começa exame, faz suas coisas todas e tal. E você não volta mais, doutor. Como? 15 horas de cirurgia. Você viu como foi uma forma suave de eu te Vi. perguntar o que é que Ó, mas aconteceu aí? antes de entrar nesse assunto, uma das coisas que você tem que perguntar e deve perguntar para todo médico que você vai, quais são os meus riscos? Porque tudo tem risco, gente, não é só uma coisa maravilhosa. Claro que sim. Quais Com são os certeza. riscos de uma cirurgia? O que pode acontecer numa Claro, cirurgia? Qualquer que claro. seja. Você tem que perguntar, Claro. né? E Volta às aí 15 é horas de isso, cirurgia. volta às 15 horas de cirurgia. Na verdade, gente, eu vou ser bem sincera, assim, esse médico não matou uma pessoa, porque não era isso que ele queria, não era o Acho que objetivo, não. ok? Com certeza. Então não é disso que a gente tá falando. Ah, o médico X matou ninguém. Nada disso. Aconteceram problemas, certamente, mas assim, o que leva uma pessoa a passar por um problema tão drástico? Vamos lá. Cirurgia plástica, estética, que a gente está falando, é uma cirurgia eletiva. O que é isso? A gente escolhe quando vai operar, com quem vai operar e o que vai operar. A gente precisa de 3 coisas. Eu falo para meus pacientes, exatamente, eu estou numa consulta aqui. 3 coisas eu falo para meus pacientes. A gente tem que ter o hospital com toda estrutura, tem que ter saber os caminhos que precisam tomar, porque intercorrências e complicações 100% dos cirurgiões têm. Eu tenho, sei tratar todas elas, né? Muito importante isso, quando você tem uma complicação, intercorrência, você que é o médico responsável tem que saber tratar essas intercorrências. Claro. O hospital tem que estar pronto, o cirurgião tem que estar preparado, com todos os equipamentos, checados e rechecados, com tudo que você tiver de backup que você precisa naquela hora. Então, você não opera numa clínica que não tem um suporte de um gerador, por exemplo, que tem que ter alguma coisa para você manter aquele paciente. Que foi o caso, esse caso aqui em Salvador, que a pessoa passou por essas horas todas e faleceu. Mas o lugar onde ela foi operado tinha tudo Tem isso? toda a estrutura completa, é um local que eu conheço há muitos anos, há mais de 10 anos, frequento lá desde a época que eu era residente. Sou amigo dos proprietários, entendo a estrutura e opero lá, vou operar lá amanhã. E a referência que eu dou para meus pacientes foi o local onde eu operei minha mãe. Pronto. Uma cirurgia de 6 horas, 7 horas de duração. Então a gente leite já facial. elimina aí uma série de dúvidas, ok? Então, assim, é um local que
todo lugar pode ter complicação. Existem pacientes que complicam na claro. rede Dor, no paciente que Claro, complicam no claro, Einstein, que complicam no Sírio-Libanês. Faz Pode parte. acontecer. claro. É um procedimento, risco que é um você risco. corre. Isso, faz parte do que você falou. E fundamental, o terceiro ponto do tripé, o paciente. É o Então, mais o importante, eu paciente, acho. você tem que preparar esse paciente. Isso aí eu falo todos os dias na minha rede social. Chega a ser chato. É porque você tem que falar com repetição, porque não é sempre a mesma pessoa que vai te ver. Pois é. Então, você está com muito peso, dá mesmo para você fazer uma cirurgia plástica, não é melhor a gente reduzir um pouquinho? Se você tiver uma quantidade muito grande de gordura, não é só a estética que isso atrapalha, atrapalha os hormônios que você tem, atrapalha a sua recuperação. Se você tem muita gordura, você provavelmente vai ter uma resistência à insulina. Isso atrapalha a qualidade da sua cicatriz. Se você tem alguns exames que a grande maioria dos médicos não pedia, mas ultimamente estão pedindo, por exemplo, homocisteína, vitamina D, fibrinogênio, são marcadores importantíssimos de inflamação e de deficiência de algumas vitaminas que atrapalham a cicatrização, aumentam o risco cardiovascular, risco de trombose, que é o grande vilão da cirurgia plástica, né? Assim, eventualmente você pode ver uma cena, uma notícia que alguém fez uma lipoaspiração e teve uma perfuração. Pode acontecer? Pode, faz parte do procedimento. Mas a chance disso acontecer é mínima e ainda assim a chance de você não conseguir reverter é menor ainda. Mas a trombose a gente tem que tomar cuidado com esses fatores daí. Então, com esses 3 fatores, hospital, médico, equipe médica e a o paciente participação do preparado, paciente, né? tem que estar pronto, tem que estar com tudo certinho. Aí sim a gente consegue ter uma cirurgia com um risco reduzido. Tem vários outros fatores que a gente pode conversar do que a gente ajuda a reduzir o risco. Por exemplo, temperatura. O paciente não pode estar com muito frio. As plaquetas não coagulam direito, você vai sangrar. A gente tem que controlar também a dor do paciente, tem que controlar o tipo de anestesia, várias outras coisas que a gente faz para ajudar a recuperação dos nossos pacientes. E tem paciente que às vezes oculta informações, né? Muito, Tipo, aí é o muito, perigo. Aí, demais. por isso que eu Pois falo, o é. paciente tem que estar ali de corpo e alma, ele E tem que tem que ser. confiar Mas não adianta ele plenamente. confiar no médico se ele está fazendo errado o Pois pré, é, o mas ele antes. faz o pré por quê? Por que que ele mente? Ele mente porque na hora que ele disser, eu tô fazendo isso, o médico vai dizer, não posso operar. E aí, em vez de confiar no que o médico disse que não pode operar, ela quer E a modificar. gente às vezes tem que usar estratégias para conseguir chegar a É. isso daí. Eu não vejo, às vezes tem esse lado realmente do paciente mentir, por exemplo, é muito comum mentir que não fuma e fuma. Exatamente. Isso é Ou muito fuma, comum. ou usa droga. Isso ou aí atrapalha usou demais. droga um dia ou 2 dias antes da. Eu já sei de caso que a pessoa usou droga antes, deu errado a cirurgia. Não faleceu, mas deu errado. Poderia ter Ter sido dado uma coisa um grande absurda, problema, entendeu? um grande problema. Então assim, Eu tem ti- que ser honesto, Eu tinha um gente. caso de uma amiga minha dentista que ela, vou fazer uma cirurgia com você, pediu os exames, marcou toda a cirurgia, ela é do interior, voltou, mas tipo um mês depois ela manda uma foto para mim na cama de hospital, deitada, eu falei, você me traiu. Operou com outra, ela não, tive trombose nas 2 pernas. Aí eu, graças a Deus, Aí ela, você disse, por quê? obrigado, Senhor. Porque antes da cirurgia a trombose é sua, depois da cirurgia a trombose é minha. Pois é. Então, pode acontecer. Sim. Operei uma amiga minha, muito amiga de minha esposa. A gente fez uma lipoaspiração, não teve problema nenhum, ótima cirurgia e tal. Anos depois, ela tentando engravidar, descobriu que ela tem uma trombofilia. Então, naquele momento não teve Não nada, deu nada. mas poderia ter tido. Então, Sim. e ela passou por todo o screening, todo o exame básico. Acontece que os exames, a gente é complementar a nossa avaliação física, a nossa anamnese, que é o mais importante, é você conversar com o paciente. É complementar, mas não exime como o exame deu tudo normal. Você opera. É aquela coisa, Enfim. risco sempre tem, né? Sempre. Infelizmente, a gente sabe do evento que aconteceu, a gente solidariza com todos os envolvidos, não é algo agradável para ninguém isso, mas é um risco que qualquer cirurgia pode ter, cirurgia de menos horas, né? Pode acontecer. O que você acha que levou, assim, a 15 horas de cirurgia? Porque normalmente as cirurgias são o quê? 7 horas? Existe um 6? limite de segurança de vocês, Vamos não lá, existe? eu não posso comentar um caso que eu não Não, que você acompanhei, não eu sabe, não exatamente, conheço. Vai falando tá? exatamente Mas assim, disso. o que eu posso falar da minha prática? Sim. Tá? Eu, no meu caso, a cirurgia plástica é muito segura. Se você fizer com esses parâmetros, assim, a gente consegue ter um resultado excelente. Não é à toa que o Brasil é um dos campeões, se não for o campeão mundial, em número de cirurgia plástica. E a gente não tem a renda que os americanos têm, por exemplo. Exatamente.
Mas eu, na minha prática, além de controlar todos esses fatores, eu evito qualquer cirurgia acima de 5, 6 horas no máximo. Eventualmente, por algum problema, atrapalha um pouquinho, mas não é 5 horas que ela entrou no centro cirúrgico, isso é importante falar. Uhum. Às vezes a paciente, só para preparar, para começar a cirurgia, leva 1h30. Você tem que fazer Sim. anestesia, A sedação, anestesia aí não vai pega, fazer ela toda a continua conversando, anestesia, eu mesmo fiz aí assim. vai deitar, pintar, marcar, botar bota Sim. antitrombose, vai botar É toda uma monitorização, tem preparação antes toda uma coisa que realmente leva da, muito tempo, da às vezes cirurgia. leva 1 hora É. isso. Uhum. E aí, 1 hora, eu digo assim, a gente fala 1 hora de ação mesmo, de É. corte, de bisturi. Sim, A partir dali, 5, 6 horas é o meu é o limite, limite. É. que eu acho e que as evidências Quem que eu segura? Uhum. me dão segurança. Uhum. O que não exime de eu ter uma trombose com 2 horas, Ah, sim. Claro, com claro. 1 hora, com Aham. 30 minutos. É. Mas o grande risco aí, a gente tenta minimizando isso aí. Falando de trombose, sendo bem direto, sem fugir, trazendo verdades, a gente tem que pensar em 3 coisas, assim. Se o paciente tem alguma alteração, como eu citei o caso daquela menina, que já tem alguma trombofilia, alguma alteração que Sim. vai cicatrizar, que vai fazer trombos, perdão, dentro do vaso e vai fazer o risco de trombose. Se a nossa cirurgia é muito extensa, o corpo não sabe que você está operando para ficar bonita. É. É uma Uhum. agressão. O corpo, Uhum. quando você corta, por mais que a gente tenha algumas técnicas que diminuem essa resposta Uhum. endócrina, metabólica, imunológica ao trauma, é assim que a gente fala, Sim. por mais que a gente tenha isso, vai ser uma cirurgia muito extensa, em múltiplas áreas, pode dar problema. E outra coisa, a gente tem que diminuir a estase sanguínea. O que é isso? O paciente está deitado, está parado lá e vai ficar parado depois da cirurgia. Então, todo paciente, além de fazer toda a avaliação para ver se já não tem alguma alteração nas veias, principalmente perna, perna é o de tem maior Sim. foco de trombose, Uhum. usa uma meia Sim. antitrombo, usa uma botinha que vai apertar e vai circular o Vai ficar sangue. fazendo. No pós-operatório de cirurgias maiores, eu sempre utilizo, sempre seguindo os protocolos, uma medicação para evitar um anticoagulante, Uhum. aquelas injeçõezinhas Uhum. chatinhas que ninguém É. gosta. Ninguém É. Mas gosta, mas faz tem que parte. usar. É. E com isso a gente consegue ter uma segurança muito boa Uhum. e consegue diminuir, minimizar os casos graves de Sim. complicações e de intercorrências. Muito É. bem. Então, mais uma vez, a gente sabe que algumas coisas são problema de juntar, né? Então, a gente tem que juntar vários Ah, é. elementos Não tem para muito. que esses elementos estejam ok, estejam corretos. Então, também é responsabilidade sua, responsabilidade do seu médico, responsabilidade do hospital, responsabilidade de tudo. Então, para você fazer uma cirurgia, eu acho que é fazer exatamente o que Paula disse. Vai perguntar muito, vai se informar muito e vai gostar muito do seu médico, porque você tem que estar feliz com o que você vai fazer e ele também, olha lá. Ele vai ter que acompanhar com ele várias vezes. Se você não gosta do seu cirurgião, pô, vou ter Exatamente. que ir lá E tirar outra ponto. coisa, o que eu acho mais Imagina. importante é tirar referência. É. Porque o que a gente vê de. Agora eu vou falar eu, tá? De erro médico por aí, e a pessoa não fala, não denuncia ou não expõe o médico, aí vem uma outra pessoa, passa pelo mesmo problema, vem uma terceira, passa pelo mesmo problema. Por quê? Porque não existe a informação daquele erro Uhum. cometido. Isso eu Perfeito. tenho pessoas próximas Aham. que aconteceram isso. Então, erro médico é uma coisa muito séria. E repetitivamente, Na verdade, a quando o gente tem que médico aprender erra, eu isso. não vou falar o Não, nome porque não é o precisa caso. Mas quando o médico erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem algum problema aí. Então, assim, eu sou a favor de falar, de expor, de falar, para poder alertar outras pessoas É, também. o que não precisa dizer é assim, eu fui no médico tal, não gostei do médico tal. Aí é um Não, isso problema não. seu. Não, isso Agora, é. você tem um erro médico aqui, é igual a você ser assaltado. Já puxando a sardinha para minha casa. Sim. Você é assaltado, você diz, eu não vou fazer um boletim de ocorrência não, porque não adianta nada. A estatística não sobe, ninguém sabe, a Secretaria de Segurança Pública Não não sabe que sabe tá que tendo tem um que problema agir, ali, porque está né? tendo... Exato. Exatamente. Então, assim, tudo que a gente puder informar, às vezes não resolve mais para você, mas É, resolve para outras pessoas. exatamente. E aí, empatia, e aí, cuidar do outro, e É. aí, fazer pelo outro também. E não comparar, porque esse cirurgião ruim que fez o problema podia estar sentado aqui. Mas a gente pesquisa e a gente sabe que é outra situação, né? Graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus mesmo. Paulinha Falcone, ó, tá aqui, hein? Eu acho assim, doutor, que a gente chegou agora falando a respeito dessa questão de erro. Tá. Vamos falar agora de uma questão dos acertos.
Eu chego lá no seu consultório querendo fazer uma cirurgia, uma abdominoplastia. Aí eu quero fazer a mini, porque todo mundo diz que a outra é gigante, você fica com a cirurgia horrível e tal. Aí, se eu fizer a mini, no futuro, isso eu já sei. Não aconteceu comigo não, viu? Cai do lado, porque fica ali uma parte, eu não sei não, ele vai dizer, viu? Aqui, então o médico vira pra mim e diz assim: não, você tem que fazer ela toda. Porque com a idade que você tem, com a pele que você tem, com isso não vai acontecer, você vai estar sempre ali, depois você dá um jeito na sua cirurgia, na sua cicatriz, que pode vir a ficar ótima. É isso, vocês têm essa ingerência Sim, sobre as pessoas, isso é uma coisa com positiva do certeza, médico, com não é? certeza. Assim, vamos lá, falando da parte reparadora, não tenho o que falar, porque o Uhum. paciente tem É, uma claro, ele tá deformidade ali, não sabe e nada ele como é que pode precisa ser reparar feito. o que está ali, Isso, precisa ficar melhor do que está. Agora, isso. da parte estética, que é a grande maioria do nosso consultório, 90%, o paciente tem que entender que a cirurgia, no fundo, vai ser uma troca. Você vai trocar algo que não está lhe agradando, a barriguinha que está caidinha, que está com excesso de pele, que está com acúmulo de gordura, por uma cicatriz. O Uhum. tamanho dessa cicatriz vai ser de acordo com a técnica utilizada e com a proposta do caso. Uhum. Não tem como comparar uma mulher magra, teve aí 2 filhos, mas sempre se cuidou, tem uma parede muscular bem forte, que vai fazer uma cirurgia com um cortezinho menor, porque a técnica permite que a gente consiga entregar o resultado adequado para ela, comparar com a paciente que fez bariátrica, perdeu 50 Ah, quilos, sim. Com são excesso casos de pele, diferentes, né? Uhum. resultados diferentes, É, objetivos diferentes, a gente é. tem que individualizar, por isso que é muito importante a gente individualizar o tratamento, não existe protocolo igual para todo É isso que mundo, eu Isso, ia te entendeu? perguntar. perfeito, perfeito. Eu adoto uma abordagem mais funcional, assim, dos meus pacientes, né? Tanto É. que eu tenho uma parte da minha clínica que é paciente que vai... eu sou cirurgião plástico de formação, mas eu me especializei em tratamento de obesidade, tratamento de sobrepeso, sarcopenia, Ah, é? para a gente ajudar alguns pacientes, vários pacientes meus, que chegam lá com a barriguinha, estava com os exames todos errados, a gente consegue corrigir isso com um Sem ter que tratamento passar clínico pela cirurgia? e o paciente não vai para a cirurgia. Aí já teve amigo meu, pô, mas você está perdendo a cirurgia, mãe, mas o paciente ganhou. É. Pois é, Né? faz parte também do jogo, né? E mais uma vez, citando os antigos, eu tinha um professor de geral que ele escreveu um livro que falava assim, a ideia principal do clínico é ajudar a arrumar uma forma cirúrgica de resolver o problema dele e o cirurgião quer arrumar uma forma clínica de resolver o problema dele. Então, Uhum, assim, a gente pega um paciente com hepatite fulminante, transplante hepático salva a vida dele. uhum. A gente pega um paciente que estava com úlceras, várias úlceras gástricas. Hoje, comprimidinho, pantoprazol, Uhum. resolve a vida dele. Uhum. Se diminuiu bastante. Sim. Então, a gente tem que pesar. Eu posso não ter feito aquela cirurgia, mas eu devolvi a vida para um paciente, devolvi A vida de com muito mais qualidade. qualidade. E aí ele vai fazer outra cirurgia. Não vai fazer o abdômen porque a barriga está bonitinha, mas a mama, vai precisar operar a E só mama. tem pessoas O também, passa importante é que a o paciente esteja confiança. saudável. entendeu? Aí faz parte da confiança também, né? Aquela E mais uma situação. vez, no Autoestima, alinhamento de né, que se expectativas, mexe. se eu achar que eu não vou entregar o que o paciente pega, eu não Isso. opero. Sim. Às vezes eu falo, olha, infelizmente o que você está me pedindo eu não consigo. Ah, mas não sei quem assim faz. Mas eu, Luciano, não vou conseguir, Sim. né? Infelizmente. As pessoas tendem muito com essa questão de rede social, né? Vou voltar um pouquinho para ela, só porque a gente ouve muito e vê muito assim. Essa questão da comparação uma da Sim. outra, né? A pessoa olha e não só na rede social, mas vê uma pessoa, vê Paula. Chega aqui, vê Paula, postula um negócio. Pô, a Paula de biquíni tá maravilhosa. Quem fez esse negócio nessa barriga de Paula? Vamos saber dela aqui e tal. Aí Paula, quem fez? Foi o doutor Luciano. Ah, fez. Tá, aí eu vou lá que eu quero que ele deixe igualzinha. Esqueça. Paula é uma pessoa e você é outra. Então, Exatamente. vai a doutor Luciano para o doutor Luciano dizer o que é o Vai fazer melhor o que melhor pra pode você. acontecer. E Pra o melhor você, né? que serve para você é o que você está esperando? Você tem que dizer a ele, Exatamente. porque se não for, você vai ficar frustrada e vai culpar ele, que não tem culpa nenhuma da sua frustração. Agora, doutor, cirurgia em cima de cirurgia, porque tem aquelas pessoas que são viciadas em cirurgias, né? Então, faz aqui, daqui a 3 anos quer fazer outra, faz uma lipo, daqui a não sei quanto tempo quer fazer outra, daqui quer trocar o peito, porque quer mexer. Existe um protocolo de segurança nisso? Ó, você só pode fazer outra cirurgia plástica depois de tanto tempo. Eu costumo dizer, por exemplo, se a gente acha que a cirurgia vai se estender muito, Uhum. não dá para fazer a mama e o abdômen no mesmo dia. A gente escolhe o que incomoda mais a paciente,
uma avaliação peculiar de cada caso. Uhum. E aí a gente faz uma estando tudo bem, tudo certinho, com 3 meses após a gente consegue fazer a próxima cirurgia dentro daquele, a gente chama de projeto, na verdade, daquele Sim. projeto que a gente É, fez para aquela paciente. Claro, Que é é um um projeto. projeto. A gente projetou aquilo e vamos fazer com 3 Você anos, não com é 3 meses faz outra cirurgia. Tá. Eu já tive pacientes que eu operei no mesmo ano, operei 3 vezes. Operei em janeiro, Mas operei em junho, locais Mas diferentes. fazia Locais parte do diferentes. seu projeto. fazia Tá. parte. Falei, olha, não tem condição de eu te operar tudo no mesmo dia. São cirurgias muito Mas não longas. há Eu fiz nunca- mama, depois eu fiz abdômen, depois eu fiz uma Sim. lipo, e aí a gente enxertou essas Sim. coisas. Não há nunca ou depende do paciente? Depende do paciente. Tá. Vamos lá. Eu faço muito mama e abdômen junto. Sim. Mas Ah, era desde isso que que eu eu ia tenha perguntar uma, agora. uma cirurgia longa. É. Mas eu vou entregar o resultado que eu me propus em 5, no máximo 6 horas. Perfeito. Eu tenho uma equipe nesse dia, uma equipe enorme que me ajuda na Sim. cirurgia. Uhum. Você sabe que é Né? capaz de fazer aquilo ali naquele tempo de E, segurança e para você. é focado. No Aham. centro cirúrgico eu sou bem... Não converso. Uhum. Eu sei que tem outros colegas que gostam, isso é meio polêmico. Eu não gosto de musiquinha, eu não É. gosto de nada no centro cirúrgico. Eu não gosto de nenhum barulho no centro cirúrgico, é só ali, não Ai, conversa, graças a Deus. É, não no fala meu- nada. No meu ele botou Como é o uma nome da música. sua assistente pra eu já marcar aqui? No meu ele botou uma música toda. Aí eu olhei e falei assim: vai começar a festa. Aí ele não vai não. Aí ó. Eu acho Aí assim, eu, ó, pô, o perdi a paciente festa. tá chegando no centro cirúrgico, você bota uma música calma, porque é um ambiente Ah, não, inóspito. lá era É, pauleira. claro. É um ambiente inóspito. Pra você Claro. chegar. Sim. Eu tive há uns 2 anos atrás a experiência de ser operado. Eu tive uma apendicite agora, depois de velho. Aí é um ambiente, para quem não está acostumado, é um ambiente ruim. Então você fica com medo, você fica ansioso, É. né? A boca Claro. fica assim, que você está de Claro. jejum. É verdade, você tá Enfim, tenso, você né? bota uma musiquinha ali, tá? Agora na hora da cirurgia, É. eu Aham. quero ouvir o bip do É. monitor, eu quero ouvir o barulho do bisturi elétrico, eu quero ouvir tudo. Tudo ali faz diferença. Ô, doutor, pra mim existe uma questão que a seriedade do médico sempre mexeu muito comigo, assim. Não é a seriedade que a pessoa tem que ser sério ou nada disso exagerado, não. Mas, assim, a forma séria com que ele trata a história. Eu tenho uma história terrível sobre isso, mas, assim, acabou perfeita. Mas isso é porque cada caso é assim. Meu marido teve apendicite. Eu saí de casa desesperada, porque ele começou com isso à noite, foi para uma enfermaria, ele enorme, não dava na maca. Olha, um Sei frio bem o que é isso. terrível. Pois é, Sabemos, pois é. né? Então ele não dava na maca e aquele negócio, ele é grande, forte, eu com medo, querendo já me meter no centro cirúrgico. E toda coisa eu queria me meter, né? Claro. E aí, quem é que vai operar ele? Quem é que vai operar ele? Eu vou dizer aqui porque foi maravilhoso. Dr. Chalub é Sim. que ia fazer a cirurgia dele. Por quê? Porque Dr. Chalub foi indicado por todas as nossas pessoas. Aí todo mundo ligou pra ele pra dizer, ó, Arthur tá lá no hospital, já tem muito tempo e tal, porém aquele negócio, eu tensa, cadê ele? Ah, ele tava na ilha e tá vendo, meu Deus do céu, por que que eu tenho que esperar esse homem e tal? Daqui a pouco chega aquela peça. Ele chega na sala, ô velho, quem é você, hein? Que a Bahia toda me ligou, até o chiclete com banana. E você? E eu assim pra ele. Aí eu falei, o senhor quem é? Ele disse, eu sou o médico que você tá Não, vai esperando. não. Eu digo, isso não vai dar certo não. Ele puxou a maca, foi com as pessoas, já tava chegando. Enquanto ele tava dizendo essas coisas, o pessoal tava tirando Arthur e foi levando pro elevador. E ele, ó, pode ficar tranquila. Pô, velho, você toma bomba, é? Mas, doutor Luciano, eu quase tive um infarto, ele ia ter que cuidar de mim. Porque eu disse, esse negócio não vai dar certo, esse cara é um irresponsável, vai pegar dor. Eu cheguei a ficar gaga. Eu fiquei muito nervosa com isso. E ele chegou, ou falou pra Arthur no caminho. O Arthur tava apavorado também, né? Gente. E aí ele virou pro Arthur e disse assim, consegui deixar sua mulher louca, agora vamos ficar sério e continuar nossa... Ah, gente, não é brincadeira. Ele aí foi, fez a cirurgia e ele foi fantástico, uma atenção, tudo. Ele chega no dia seguinte para tirar os pontos, tava passando uma corrida de Fórmula 1. Arthur tava assistindo, ele aí começou e tal. Eu disse, eu vou desligar aqui, doutor. Não, pode deixar ligado que a gente vai ter que... Sim, velho, você viu que não sei o que lá... Eu digo, não.
o senhor não vai fazer isso aqui não, o senhor me desculpe, desliguei a televisão, briguei com ele e disse comigo não vai ser assim que eu tô nervosa, quero saber quanto tempo, o que é que vai acontecer e tal. Resultado, somos amicíssimos até hoje. Esse é o jeito, Obrigada né, que a por pessoa tudo. faz pra É, quebrar o mas, gelo. exatamente, mas pra isso eu quero, deixar- com isso eu quero Você dizer assim, estava num grau de de estresse estresse. grande. muito alto. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você vê uma pessoa de um jeito e você acha que aquilo é versus competência e às vezes não é. Não, de Como jeito você nenhum. também pode ver uma pessoa super organizada e ser um médico que não lhe dá, que no fundo não lhe É. traz a segurança, é o famoso embuste, né? É. Que vem lá todo produzido Daí e na verdade é o risco das redes sociais, que vocês é comentaram isso mais aí, cedo, né? exatamente aí que eu queria chegar. Quando você falou assim pra mim, procure, olha, as redes sociais tem muito isso e tal. Eu concordo 100%, porque, por exemplo, eu futuquei sua rede toda. Entendeu? Eu digo logo que eu entrei, tá, parará, ele foi indicado, eu não conhecia, mas foi indicado, muito bem indicado, e a gente foi procurar saber, Sim. porque trago verdades. Então, eu não podia é. trazer para cá uma pessoa que ficasse É. aqui contando bobagem, eu não tivesse milhões de casos bem-sucedidos, como é o seu caso. Então, assim, a gente vai procurar, e é esse a fundo que a rede social precisa lidar, e não um comparativo, né? Quando eu falo da rede social, óbvio que, vamos ser direto, né? A gente quer ver resultado, quer ver o que está exposto ali, mas assim, o resultado da paciente A não vai ser o seu, às vezes. É importante você mostrar por várias questões, até o maior uso que eu acho é de você educar o paciente, educar no sentido de mostrar, olha, isso é possível, às vezes o paciente está lá desesperado, depressivo, porque a mama é muito grande, não consegue fazer atividade física, tá, enfim, muito ruim. É possível a gente mudar, a gente tem um caminho, é seguro, você também pode, é importante. Mas não acho que ser um cardápio de você olhar o tipo de cirurgia, não é. Isso. É mais na questão do como realmente a pessoa se porta, como ela se Sim. fala. Então, assim, minha rede social, eu só tenho uma rede social, que é DR Luciano Sim. Becker. Eu não tenho uma pessoal e uma Sim. profissional. Uhum. Tem coisas pessoais ali, de minha família, de meus filhos, minha esposa, meus pais, O que é maravilhoso. que você tem que, Porque tem que tem humanizar, saber quem é, humanizar quem isso é aí. ele exatamente, né? E a gente tem que ter certo. muito cuidado. O médico ainda tem na nossa sociedade uma questão, uma visão diferenciada de um certo sacerdócio, uma certa postura que a gente tem que manter isso. Porque se a gente não manter isso, a gente cai na nossa credibilidade. Então, assim, raramente você vai me ver postando alguma coisa com mesmo um jantar, alguma coisa com muita bebida É o alcoólica. respeito profissional, né? Que Claro tem que que ter. não, porque uma não pode ser essa festa. referência, né? Posta momentos. Nossa, doutor Luciano é hoje, estava em águas comigo no oceano, imagine. O paciente estava ontem na festa e no outro dia estava operando. Depois teve com um amigo meu que já aconteceu isso com ele. Doutor, o senhor estava ontem na festa, vou operar minha mulher hoje. Aí ele, fui só tirar uma foto. Fica chato, velho. Então a gente tem que se portar adequadamente. Eu uso a rede social para isso, para trazer bons exemplos, tentar trazer boas coisas. Perfeito. Atividade física, eu falo para todos os pacientes. Então, assim, eu estimulo as minhas pacientes, os meus pacientes a terem bons hábitos de vida e usar a rede social para isso. Mas hoje é inegável. Você vai num restaurante, tal restaurante é bom. Você vai, qual é o Instagram? É isso Entendeu? aí. Não tem, não isso. tem Não como tem fazer pra onde diferente. correr. Hoje Você a vai olhar o referência- Instagram, ver qual é, se alguém falou alguma coisa. Aí, antigamente, você ainda botava no Google, hoje nem dia mais, você já vai direto. Tudo, né? Na verdade, quando você vai contratar alguém para trabalhar com você, automaticamente Olha. você quer olhar a rede social da É. pessoa, porque ali diz muito sobre ela, né? Tipo, ou não. Ou não, você tem que ou não, filtrar. exatamente. Então, assim, às vezes só tem caso maravilhoso ali na rede social, mas o cara tem um é. monte de complicação. Sim. Você tem que ver exatamente, né? Por isso que é importante você ir na consulta, você vê quem já operou. O presencial é importante. Tem que. Né? Ou Com você certeza. olha no olho, ou você vê, sente o que está acontecendo, a energia que está acontecendo, porque eu acho que isso é muito importante também. Eu sou bem energeticamente correta. Se a energia não bateu, o velho santo Exatamente. não bateu, esqueça, porque eu não tenho a menor condição de fazer. Não, Tudo que falar vai ser errado. aquele reality na Eu na ia falar TV desse. dos erros médicos, né? Que Qual do- é um. Como chama aquele? Doutor, O Botched, aqueles não. Hein? O americano Botched. Gente, aquilo ali é uma coisa absurda. Eu assisto e fico nervosa Eu ao mesmo também. tempo. São situações muito bizarras. Você fala, como Na verdade, pode? o trabalho deles ali é pra isso, né? Ele É, joga o sim, bizarro é pra lógico, dizer que é ele o que chama- conserta o bizarro. É o que chama né? pro programa. Agora, Teve assim, muito erro, você? De eu Você pegar. erra? consertar. Você erra? Todo mundo tem Não, intercorrências claro, mas e assim, às complicações. vezes tem uma coisa que você não gosta de fazer, porque parará ou não? Tem cirurgias que eu não faço. Por exemplo,
Você citou o nariz. Nariz eu não faço. Tá. Você Pronto. tem que ser muito específico. Adoro É isso. muito mas tem- detalhe. Eu geralmente adoro É isso. muito detalhe. Você tem que se especializar. Hoje em dia a gente está numa época que você é super especialista. A verdade é essa. Uhum. Então o que que eu faço muito bem? Uhum. Eu faço muito bem mama, faço muito bem lipoaspiração e abdominoplastia. É o que eu Sim. faço. Eu tenho que me dedicar a alguma coisa. Ah, eu quero. Não tem mais como você fazer implante capilar, Tudo. vai fazer peeling, vai fazer nariz, vai fazer face, vai fazer mama, lipo, abdômen, vai Sim. tratar tudo. Não é assim. Uhum. Ainda vai fazer, sei lá, cirurgia reparadora em criança. Não, eu tenho meu foco. Uhum. Meu foco, Sim. eu faço muita cirurgia reparadora em mama, muita. Uhum. Trabalho muito com isso há alguns anos. Faço muita mamoplastia, muita lipoaspiração. É o meu foco. Pronto. Eu me foquei naquilo, porque eu tenho que ser bom naquilo. Não tem como Verdade. você Perfeito, ler todos os doutor. artigos. Perfeito. Eu Você acho respondeu o que eu queria. certíssimo. Nariz que eu eu não queria faço. saber, Aí quando fala a isso é- pergunta, o que é? Ó, eu indico para tal pessoa. Uhum. Esse cara aqui é bom. Maravilhoso. Ah, quero operar o nariz e lipo. Aí eu faço uma coisa, eu faço a lipo, ele faz É, Chama, Sim. faz um Exato. duo. Se você quiser, a gente faz assim. sim. Isso é Maravilhoso. importante mesmo, porque você foca numa coisa só, né? Outra coisa, assim, que pra mim, eu falei pra você que eu ia fazer um cara de pergunta. Traga verdades. Traga verdades. Eu conheço várias pessoas assim. As carapuças vão servir todas aí agora. Mas vou falar de mim, mas não sou eu. Não faço atividade física. Não gosto de atividade física. Peguei o Instagram e olhei, rapaz, Joana tá com uma bunda maravilhosa. Quero essa bunda. Aí, lá atrás. Quero botar essa bunda aqui, doutor, porque não sei o que lá, fulana tem. Aí bota a bunda, aí bota o peito, aí bota... Quando você olha a perna da pessoa não tem um músculo. E eu me acabando de fazer agachamento. Isso não pode estar certo. Na minha cabeça, agora, quando eu, que estou fazendo milhões de agachamentos, que estou malhando minha perna, resolvo que meu bumbum tem que ficar maior, isso é maravilhoso, porque eu estou ali corrigindo uma coisa que me incomoda. Sim. Mas o oposto, doutor, tem muito isso, assim, das pessoas que acham que com bisturi elas vão construir É que aquele corpo que É ela porque eu queria. acho assim, tem muita gente, eu conheço também, que usam a cirurgia plástica, a cirurgia estética, como maneira de emagrecimento. Pra que eu vou fazer dieta se eu posso fazer uma lipo? Exatamente, é Olha por essa. isso que eu te perguntei. Exatamente. Pra As que eu pessoas vou que são- agachar se eu É posso isso que eu falo, as botar? pessoas viciadas em cirurgias. Então ela faz uma cirurgia, daqui a 3 anos ela já engordou, porque ela não se cuida, ela engorda, Uhum. aí ela quer fazer outra para reparar, né? Ou existe um tempo entre uma cirurgia e outra. É. Obviamente que não é recomendado a pessoa achar que vai emagrecer só a questão esteticamente, Vamos lá. tá? É importante assim, vamos lá. Tem várias pacientes que chegam para mim desse jeito Sim. e eu tento conduzir elas para esse lado de emagrecimento. Hoje em dia a gente tem tratamentos fantásticos para perder É, peso. lógico. Hoje em Claro. dia, É. Claro. 5 anos para cá, a gente está É. vivendo a época de ouro, como eu falei. Se é gordo, se quiser. Hoje em dia, a gente consegue, através de medicamentos, de e a informação está melhor, a gente Não consegue isso condena, aqui. né? Você não Eu condena. não só não condeno, como eu prescrevo, eu uso, eu faço uso e oriento o uso dos meus pacientes. Eu Ótimo. trato pacientes com obesidade. Uhum. Tenho resultados fantásticos graças à implementação desse tipo de tratamento multiação, digamos assim. Que, né? diga-se de passagem, tem que ser orientado por um médico. Porque Sempre. nada feito Não, sem não adianta. orientação médica, As você está canetinhas- correndo risco As também. famosas canetinhas não vão te emagrecer, você pode até piorar seu quadro, que você pode perder músculo e perder Exatamente. gordura. Uhum. Mas assim, tem paciente que vem, ó, fez uma lipo, quer fazer de novo. Toda cirurgia, terceira lipo, quarta, toda cirurgia ela quer fazer a cada 3 anos para tirar a barriguinha. É. Muito importante, por mais que a cirurgia seja muito bem Tadinho. sucedida, o corpo está reagindo a uma agressão, ele está cicatrizando. Vai ter mais fibrose, você vai piorar a qualidade daqueles tecidos. Tem alguns pacientes que me procuram, como eu faço muita reconstrução, tá aí, fez 4 cirurgias mamárias e você é a 5ª. O grau de dificuldade é muito maior. Uhum. Então, aquele tecido já tomou ponto 5 vezes, 4 vezes, e olha lá. Uhum. Imagine a dificuldade disso. Não, a gente tem que Sim. ponderar isso daí e tentar. Falando de lipoaspiração, uma coisa que muita gente não fala, mas que é extremamente importante, quando você lipoaspira uma região, por exemplo, lipoaspirou todo o abdômen, você tirou aquele excesso de gordura, se o paciente voltar a engordar, aquela célula de gordura que saiu não voltou, você tirou. Só que você vai engordar em outro lugar. Sim. Então, às vezes, o paciente faz uma lipoaspiração de todo o abdômen anterior e engorda no flanco. Fica com um contorno corporal muito ruim. Uhum. Ou pior ainda,
engorda na gordura visceral, aquela gordura dentro da barriga, Uhum. entre os órgãos, que é que tem risco cardiovascular, risco de Uhum. câncer, que aí sim a gente não consegue tirar, Sim. aí só dieta e atividade física. Se você fizer uma lipoaspiração, lipo-HD, ficou ótima, e começar a fazer atividade física, você reverte esse acúmulo de gordura visceral, Uhum. reverte esse acúmulo de gordura em Uhum. outros lugares. Perfeito. Por isso que a gente não fala lipoaspiração de abdômen, nem se fala mais, a gente fala de lipoescultura, porque a gente tem que Uhum. limpar tudo, É. né? E a tecnologia, mais uma vez, está ajudando a gente a entregar resultados melhores em pacientes que antes a gente tinha que partir, por exemplo, com abdominoplastia. Hoje em dia a gente consegue evitar, em Uhum. vários casos, isso daí. Né? Muito, Perfeito. muito É. importante isso. Muito- Perfeito. E aquela questão do saber o seu limite, né? Tipo, aproveite se você faz uma lipo, aproveite que você fez a lipo e a Exato. partir desse, como um incentivo, a partir Mude desse, seus hábitos, né? exatamente, a partir desse momento, mude seus hábitos, vá treinar, vá ter uma qualidade de vida, não fique Continue esperando, linda. não fique esperando engordar de novo para poder vir procurar outro médico, outras coisas para poder resolver o seu problema. Eu Então, costumo dizer assim, se a mulher tem uma mama muito grande, está muito acima do peso, eu falo, ó, você tem que perder 8 quilos, 10 sim, quilos. antes de fazer. O que você acha que vai acontecer quando você perder 10 quilos? Uhum. Sua mama vai ficar como? Ah, Uhum. vai cair. Pronto, não é melhor a gente cair logo tudo e fazer a cirurgia e aí tira o claro, excesso de claro. pele? Porque imagine se for o contrário, eu deixei uma mama um tamanho adequado para o seu corpo, você está um pouco acima do peso, não está com obesidade, mas dá para fazer a cirurgia e tal. Uhum. Aí você virou atleta, perdeu 15 quilos depois, sua mama vai Vai cair de cair. novo. Então, o Foi uma ideal é recomendação que a gente faça do- Uhum. isso aí com o peso adequado. Pronto, isso Foi já uma faz parte recomendação daquilo do que a meu gente... médico também. Isso, Ele faz falou, parte Paula, disso perca aí. aí uns 3, 4 quilos. Né? Tipo, pra gente poder focar onde a gente vai fazer ali o que realmente vai precisar. Isso. Porque eu falei, eu tô acima do peso, não tô no peso que eu tô acostumada. Ele falou, então vá no seu peso que você tá acostumada. E aí depois a gente faz aonde precisa. Até porque acaba com essa situação assim de você dizer, ah, que médico chato. Eu tô aqui querendo botar meu peito no lugar e ele quer que eu vá Não quer emagrecer. ganhar dinheiro não, doutor? Você não quer fazer a cirurgia? Não, Mas não quero. aí não é Falou, você espere, que decide emagreça, isso, e volte pra claro. gente fazer. Volta na confiança, vamos confiar na pessoa que você escolheu para fazer. Doutor, existe alguma coisa nova que você diga assim, pô, isso aqui agora, a gente tá com isso aqui lá na clínica, obviamente, como é o nome da clínica? Instituto Maná. Instituto Maná, ou não, ou em outro lugar, que você diga assim, é o máximo hoje para 40 mais. A mulherada que entrou na menopausa, tá querendo matar um, porque entrou nessa menopausa ridícula, e aí a gente tá querendo fazer alguma coisa, mas tem coisas que podem nos ajudar, junto com o implante, junto com o que você pode fazer extra, mas assim, e da estética? Tem muita coisa. Ó, o vilão da... Todas as mulheres reclamam, ficar mais gordinha, ela emagrece, ela dá um jeito, né? Hoje em dia a gente emagrece mais fácil. Mas eu acho que o que mais incomoda vocês, eu acho não, eu tenho Eu vou certeza, falar. Tchum. flacidez. Isso aí. Flacidez, Claro que sim. 100% Claro a que sim. queixa é essa. Lógico que a gente orienta. Vou falar uma coisa que talvez, não sei se vocês sabem. O carboidrato de alto índice glicêmico, que palavra é? O docinho que você come não vai só te engordar, porque engordar você pode perder. O docinho que você come, não é um docinho, né? O hábito, claro. óbvio. Vai fazer um processo chamado glicação no seu corpo. E aí o organismo tem que tirar aquele açúcar do sangue ali e vai fazer ou ele vai transformar em gordura, ou ele vai acumular em alguma proteína. Qual é a maior proteína, a maior quantidade de proteína que a gente tem no corpo? Colágeno. Seu colágeno formado vai ter uma estrutura molecular ruim e não vai aguentar a mesma atração que o colágeno normal. Então você vai ficar com flacidez. Eu falo para minhas pacientes, vou te dizer uma coisa aqui para você querer fazer dieta. Não é nem que não vai engordar. Depois disso, vamos tratar a flacidez. Gente. Então a gente tem hoje tecnologias, tanto cirúrgicas quanto não cirúrgicas, quanto, como a gente chama, em consultório, que a gente pode fazer para tratar a flacidez. É o maior vilão. É o que todo mundo reclama, que todo mundo vai ter flacidez. Claro. E é um não tem tratamento jeito. contínuo, não é uma coisa, eu vou tratar aqui e nunca mais vou ter. Não, né? É uma Não, coisa que é você uma vai coisa ter que contínua. vai Você ter. tem Então, que assim, ir Até tratando porque você vai sempre. mudar a sua idade, vai envelhecendo. hoje, assim, né? igual. Quando assistirem esse podcast daqui a 10 anos, provavelmente os nomes vão ser diferentes, É. né? Mas hoje a gente tem, por exemplo, Renuvium, uma excelente tecnologia, que é um jato de Eu plasma que usei. contrai
Uhum. Basicamente, né, ele vai colar a pele no músculo, ele vai diminuir ali, depois da lipoaspiração, a gente contrai A e minha foi melhora com a produção Renúvia. de colágeno ali. Uhum. Excelente equipamento. Para tratar a parte mais de cima da pele, mais perto da superfície da pele, a gente tem o Morpheus, que também ajuda por radiofrequência a tratar aquilo. Tem outras marcas, eu estou citando as que Sim, eu sim. uso. Não é? Claro. Não quero fazer cirurgia, doutor, só estou com um tchauzinho aqui ruim, ou então a papadinha que me incomoda. A gente tem bioestimuladores de colágeno com excelente perfil de segurança, que conseguem entregar um resultado de até 25 meses de produção de colágeno, que a gente pode fazer anualmente 1, 2 sessões para ir Uhum. melhorando e deixando a pele mais firmezinha, mais no lugar, sem resultados artificiais, sem aquele Sim. rosto inchado, parecendo cara de travesseiro, como a gente chama. Aham. Não A é um gente preenchedor, consegue. é um estimulador, É um né? bioestimulador de É. colágeno, que a gente depende, bioestimulador. Então a gente precisa isso, do bio. isso. Bio é você. Então a gente precisa que você tenha bons hábitos, que você se Sim. alimente adequadamente, para a gente ter uma boa resposta a isso aí. Mas o tratamento preventivo existe bastante, e esse corretivo a gente consegue hoje devolver um abdômen de uma mulher que teve, por exemplo, 2 gestações, tem a famosa diástase dos retos Uhum. abdominais, a barriguinha está aberta. Consegue se operar isso por videolaparoscopia e Sim. fazer o renúvel. Então ela sai da cirurgia. Não teve parto normal, por exemplo. Não tem nenhum corte. Cortezinhos de meio centímetro. Tá. Pouca coisa. Uhum. Bem, o diretor tá me olhando ali, eu tô fingindo que não tô vendo, Já porque levantou a eu tô cheia de pergunta plaquinha. ainda. Pergunte. Eu quero contar uma história, porque Eu já isso que sei você o que é. falou, isso que você falou, eu vou contar. Fui pro shopping com ela. Aí tô no carro, tal, passando, a mulher vai, ela tava indo pra vaga, a mulher botou o carro na vaga. Mulher, porque ela é super mansa de trânsito, né? Sou Então, calminha. trago mentiras. Super calma. Super calma. Aí tá, não sei o quê. Brará, brará. Quando a mulher sai do carro, ela olha e diz, sua flácida. Aí eu, Matou. como ela sabe que essa pessoa é flácida? Minha filha, qualquer mulher tem flacidez. Não, Qualquer não, mulher vai se sentir e ela vai perguntar. ela Onde foi que ela viu a porra, ela tá, flacidez, ela tá gente? vendo que eu tô Nunca mais eu me flácida de esqueci lá, disso. então eu tô um bagulho, né? Eu Ela adoro. chamou a pessoa eu de adoro. bagulho. Você Foi no- já sabe que agora é uma técnica. Quando você se chatear, você diz Você flácida. chama a pessoa. A pessoa, ó. É. Foi Pronto, na essa É que foi tem ferida. boa. outro nome também que eu falei. É bom ou ruim? Não, eu falei, vai, sua gorda flácida. Aí a mulher vai falar, pô, ela tá vendo de lá que eu tô gorda e flácida, então eu tô péssima. Desistiu de ir pro shopping, tirou É, o carro. e então você assim, estacionou. ó, é uma dica, viu? É. Vai brigar no trânsito, chama a mulher de Eu, gorda e você e flácida, a para acaba doutor com ela. Luciano, porque aí resolvi esse problema que Paula botou na sua cabeça. Doutor, Gente, quer acabar é com a só pra mulher, você chama distrair ela isso de... Com aí. certeza. Plano de saúde. A gente paga um plano de saúde caro pra Dedéu e a gente não consegue fazer coisas estéticas Sim. porque o plano de saúde não nos permite. Sim. Aí se ouve por aí que o médico tal faz pelo plano de saúde tal, dá um jeito, blá, blá. Enfim, não estou julgando ninguém, nem quero falar. Existe alguma possibilidade do plano de saúde nos ajudar nessas cirurgias estéticas? Por exemplo, o que eu queria era uma dica. Não, Mônica, esqueça, tem que fazer tudo, vai fazer suas contas, vai ganhar dinheiro para poder fazer coisa ou não, Mônica, olha, Vamos lá. talvez, pronto. Algumas coisas assim. Vamos lá. O plano de saúde tem um contrato regido por uma agência, ANS. Ele cobre o que está ali naquele rol, que são doenças, patologias. Mas, por exemplo, é muito comum acontecer, o paciente quer fazer uma correção de diástase, correção de hérnia umbilical, associado à lipoaspiração. Então, eventualmente, alguns convênios autorizam isso, às vezes até uma outra equipe, né? Por exemplo, eu não faço cirurgia robótica, eu chamo uma equipe que faz cirurgia robótica para fazer esse Faz fechamento em de diástase, parceria. enquanto eu estou fazendo outra coisa. E a paciente complementa, o hospital vai ter um Sim, internamento, sim. os exames, o segmento pós-operatório ali, e ela complementa o orçamento com a parte da lipoaspiração que ela deseja fazer. Sim. Ponto. É uma forma, assim, às vezes que a gente consegue utilizar porque a gente tem uma doença, uma patologia que está sendo tratada Sim. por aquilo.
Um tumor de pele, um câncer de mama, isso daí é reparador, não precisa nem citar. Mas a questão estética não é coberta pelos planos. Não. Eventualmente, o paciente quer fazer uma abdominoplastia, mas o plano não libera, mas liberou a diástase. Ele Pronto. consegue alguma Associar minoração uma do coisa com a custo outra. ali. Mas não deixa de Mas ter uma a- patologia, não deixa de ter um Acaba não problema. valendo muito a pena às vezes. Aham. Quando você bota na balança, às vezes o orçamento fica um Uhum. pouco mais alto. Mas existe daí. Mas é porque o plano tem um contrato. É verdade. Mas é. existem planos de saúde, principalmente em São Paulo, que é um mercado maior, que tem um mercado de luxo maior, que cobrem, por exemplo, colocação de prótese de silicone. Existe em São Paulo isso daí. Aqui na Bahia não chegou. Mas tudo com Mas existe. custo, né? Um custo muito alto. É. Com certeza era É, mais isso barato você ter um plano mais barato e, eventualmente, você pagar por fora a cirurgia. exatamente. É. Entendi. Com certeza. Então, menina, bora juntar dinheiro, porque se não for assim, Pois. necas. O que Vamos mais, à- Paula? Vamos Tem à mais alguma caixinha? coisa? Não, tem Deixa eu olhar milhões de aqui. coisas, mas aí o diretor vai Eu brigar acho com que a eu, gente. eu acho que eu fui quase tudo também. Perguntei com quem, diretor, se é o papel dela, mas eu joguei duro hoje. Doutor, o senhor que já assistiu várias vezes o Trago Verdades, Já. conhece... Fiz o dever de casa. Também, você não pesquisou É, ele, eu pesquisou a pesquisei. gente É, também. claro, deixa eu ver o que é que essas loucas estão me chamando aqui. É, nós temos aqui uma caixinha, Sim. e essa caixinha traz verdades. Sabe aquela história de como é que chegou o nome Trago Verdades? Eram essas frases que a gente postava e escrevia. Hashtag Trago Verdades, a gente acredita nelas, a gente gosta delas, elas são verdades pra gente. E a gente escreve aqui, mas verdade não é universal. Então, o que é verdade pra gente pode não ser pra você. Você vai tirar um Você papelzinho, vai... Isso. Tá. ler o que foi e dizer o que você acha disso. Tá bom. Faça assim, ó. Tchucu, tchucu, tchucu. Agora eu vou ter que passar atestado de Isso, velho. Agora ele vai. também usa óculos, não sou só eu, tá? Nem Gente, eu o óculos aqui, ó. oh meu Deus, coisa ruim é usar óculos. É pior não enxergar. O segredo da longevidade, ó, está em uso de não viver cada dia como se fosse o último e assim como se fosse o primeiro. Trago verdades. O segredo da longevidade. É filosófico isso aqui, né? Não é? O segredo da somos longevidade Foi profundo. está em não viver cada dia como se fosse o último, mas como se fosse o primeiro. É, tem um ponto aqui. Acho interessante. Concordo com isso aqui. Realmente, se a gente, né, sempre tiver na possibilidade de estar descobrindo coisas novas, vou tirar o óculos para não ficar feio. Se a gente pensa no futuro, a gente vai até ele. Exato. Se a gente não pensa nele, o futuro é hoje aqui, tanto faz se eu der 2 passos ou não der Tanto nenhum. faz, você vai. As pessoas que estão do seu lado, você vai respeitar, não vai respeitar, porque o último acabou. Se for o primeiro, você vai querer cultivar aquele sentimento. Isso. Tá sempre um jogo, né, de soma, não um jogo de fim. É o jogo eterno, né, que chamam, né? É. Jogo infinito. Tem um livro desse. Doutor Luciano, muito obrigada. Peraí, eu quero saber se ele esqueceu de alguma coisa. Hã? Eu quero saber se ele esqueceu qual é o Ah, é recado. verdade, é verdade, é verdade. Recado. Doutor, a gente sempre pede, porque como nós não somos especialistas, a gente chama os especialistas para cá, às vezes a gente faz as perguntas e as Pode perguntas... ter faltado alguma coisa Falta alguma coisa importante. que o senhor acha importante dizer para os nossos seguidores. Se teve isso, diga. Se não teve, manda um recado aí. O que é que você deseja, o que é que você gostaria que elas fizessem, pensassem, fossem. Enfim, fala aí com o nosso povo. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite, me senti muito lisonjeado com o meu primeiro podcast que eu participei, então Ó, estava um pouco ansioso em relação a isso, espero ter ido bem. Achou o quê? Achei maravilhoso, já quero e participar ó, de vai outros. voltar várias vezes, porque É isso aí, coisa, é isso aí. tanta Vamos coisa fazer. Achei importante. maravilhoso. Uhum. Eu acho que é muito importante, sempre que você for fazer qualquer tratamento médico, eu não vou falar só de cirurgia plástica, a gente tem que ponderar risco-benefício, tem que entender que todo tratamento tem o seu uso, o seu mau uso e o seu abuso, por exemplo. A gente tem que Perfeito. sempre caminhar e entender que os riscos e benefícios de todos os tratamentos existem. Se informe sobre os tratamentos que você pretende fazer, seja estético, o que for. Procure saber do pós-operatório. Pós-operatório é essencial. O dia da cirurgia é um dia muito importante para o cirurgião, porque ele está ali, e vai se entregar 100% naquele momento. Mas o pós-operatório, a gente precisa da ajuda de vocês, né, no caso da cirurgia, Tem. para que traga uma recuperação boa. A gente quer ver todo mundo feliz, quer ver. A cirurgia plástica tem isso, a gente consegue
né? Todo mundo sai feliz da cirurgia. A ideia é essa, que vocês claro. estejam cada dia mais bonitas e melhores, e conte comigo para te ajudar. Bom demais. Maravilha. Agora será a hora dos presentes, porque É, aqui, que aqui além ganha de tudo, você presente. ganha presente. Mas eu quero dar um presente para você também. Vocês sabem que Divino Pãozito ajuda, que agora é Pãozito só, então vocês não troquem isso. Eles é uma empresa que fornece pãozinho delícia, maravilhoso, salgados, etc. E Ai, nem eles fale. fazem pra gente desde o primeiro episódio. Tem um lanchinho ali pra São você. parceiros. Então, são super parceiros e agora eles resolveram ser parceiros de vocês também. Então, liga pro Divino Pãozito, chama o Divino Pãozito em Mônica 10. E aí você terá desconto também. Trago verdades. Aproveite. Doutor, aromatizar. Aromatizar são... O senhor está sentindo aqui um ambiente O ambiente completamente tá cheiroso? completamente Então perfumado. tá certo. Então, aromatizar mandou, escolheu, me pergunta quem é, como vocês sabem demais, e escolhe um presente importante. Espero que o seu consultório, sua casa, seu quarto fiquem. Isso aqui, E aí, fica lembrando a a gente. esposa vai adorar, com Aí, certeza. pronto. Então, mandei de presente pra você. Qual pra ele, então? É. Como é o nome dela? Daniela. Dani, então já sabe que foi presente pra... Quer dizer, agora eu fiquei na dúvida. Por quê? Craquelato. Ah, Craquelados são cookies. Eu não Bom. sei se esse é o presente pra Dani ou se esse é o presente pra Dani, ou se são os dois. Aí, É tudo. É. Tudo é tudo dela. pra Dani, tudo pra Dani, que lindo. Pronto, então é Obrigado, outro gente. presentinho. Espero Adorei. que vocês curtam bastante. Obrigada demais por ter obrigada por ter vindo. vindo. Fico Até feliz. já. Viu? Já já É. a gente Me volta. chamem, Vamos fazer me chamem assim. que eu venho. Vamos fazer Perfeito. assim esses quadros todos seus aqui, vai ser É, muito bom. é Gente, ótimo mesmo. obrigada. Obrigada, Obrigada, pessoal. até já.